jovens e adolescentes, eles estão se tornando monstros sociais ou são vítimas de um pedagogismo romântico? Temos hoje no Brasil aproximadamente 43 milhões de jovens e adolescentes entre 12 e 24 anos, sendo que desse quantitativo aproximadamente 20% sofre de depressão. A semana passada tivemos um caso muito triste em Suzano, com o envolvimento de um jovem e de um adolescente na Escola Raul Brasil, que chocou muito o nosso país. Especialistas, professores, profissionais da área apontaram que o caso de Suzano teve a tentativa de imitar ou emular o que aconteceu em Columbine em 1999, no estado do Colorado. Uma coisa que chama atenção é que esses jovens eles têm sofrido muito bullying, falam muito sobre isso. Adolescente ele está na fase de construção da sua identidade. E é muito comum que o adolescente comece a ver no outro o defeito que ele próprio tem. A grande questão é que a defesa a respeito do bullying, ela está muito relacionada à autoestima. E a autoestima ela é construída emocionalmente na infância, entre a fase oral e a fase fálica, é o que a psicanálise vai apontar, que vai aí em torno de 2 a 6 anos aproximadamente. Uma coisa que chama atenção é que há 30 anos atrás aproximadamente, os alunos eles levavam problemas da escola para casa. Hoje a gente percebe uma certa inversão disso. É muito mais comum um aluno levar um problema de casa para a escola, coisa que antes era o contrário. Antes o aluno levava mais problemas da escola para casa. E hoje a gente percebe o contrário. E o que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer antes de ficarmos apontando o tempo inteiro para o Estado. Ok, não precisa você vir para cima de mim e dizer mas a responsabilidade da segurança pública é do Estado. De fato, a Constituição nos aponta para isso. É responsabilidade do Estado oferecer segurança pública para a população. Mas e nós enquanto sociedade? E nós enquanto pais, enquanto mães, enquanto professores? O que estamos fazendo diante de casos como esses que aconteceram em Suzano? Qual é a postura que nós estamos adotando? É mais fácil apontarmos a culpa ou é mais difícil, vamos dizer assim, a gente tomar a nossa posição, a gente assumir o nosso papel e rever o que estamos fazendo de errado, tentar corrigir, tentar adequar para que de fato a gente não seja meramente um personagem, mas que sejamos protagonistas verdadeiramente dessa sociedade. A responsabilidade da segurança pública é do Estado, mas eu vou citar algumas dicas aqui para os pais, coisas que têm chamado a nossa atenção. A primeira dica, na verdade, é uma pergunta. Como você, pai, mãe, um tutor, tem contribuído para a construção emocional, para a autoestima do seu filho? Como você tem construído isso? Qual é a provisão emocional que você tem oferecido? Qual é a estrutura emocional que você tem oferecido para o seu filho? Para que ele cresça, para que ele se desenvolva fortalecido e bem estruturado emocionalmente. Então fica essa primeira pergunta. A segunda coisa é uma coisa que a gente tem perdido muito, que é o estabelecimento de limites. Estamos numa geração em que nós trocamos a autoridade dos pais pela autonomia dos filhos. Eu acho que nós devemos retomar essa questão dos limites. Limite é sempre o espaço que delimita até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Uma coisa que nos chama muita atenção quando a gente fala de limites é que é muito comum você chegar, por exemplo, nos shoppings e encontrar a família sentada para fazer um lanche e você vai verificar que a maioria das crianças e dos jovens estão totalmente vidrados no celular. Eles não estão, enquanto fazem a refeição com seus pais, com a sua família, interagindo. Eles estão interagindo com os seus jogos. O que é que eu quero dizer com isso? É que o celular ele está se transformando em um verdadeiro ansiolítico digital. O
que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver que a maioria dos pais, eles se queixam dizendo que deixam esses filhos ficarem vidrados e o tempo inteiro no celular, porque é uma forma de mantê-los ocupados. Porque se eu não der o celular para o meu filho, ele vai ficar atrás de mim, ele vai ficar me enchendo, ele vai ficar falando, e aí eu entro na parte dos limites. Criança, adolescente, precisa de limite. Se eu não estabeleço limite para essa criança, ele se torna um adolescente que não tem limites, que ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, e não vai ter ninguém para tolir a atitude dele. E isso, quando chega na fase adulta, pior ainda. O que aconteceu lá em Suzano está relacionado a isso? Não necessariamente, mas todos os profissionais da área, tanto psicólogos quanto psiquiatras, como professores, eles vão apontar que o grande problema dessa falta de limite, ela é construída na infância. Então, pai, por favor, seu filho é pequeno, eu sei que é difícil, você está cansado, você está cansada, chegou do trabalho, você quer ter o melhor momento do seu filho, porque você passou o dia inteiro no trabalho, e o seu filho passou o dia inteiro na escola, e agora você tem esses pequenos 30 minutos para desfrutar com o seu filho, antes de você ir dormir. Eu sei que é difícil, mas esse momento que você tem, que é curto cada vez mais, ele tem que envolver tanto a parte da distração, tanto a parte da disciplina. Então, a maioria dos pais, eles têm dito somente sim, porque o tempo é cada vez mais curto, que eu não posso ter que dizer não pro meu filho. E dizer não cansa, dizer não vai criar chateação, o menino vai ficar chorando, e eu já estou com dor de cabeça do dia inteiro, então eu não vou tolerar essa chateação do meu filho. Eu não vou tolerar esse meu filho no meu ouvido buzinando. Tá? Então depois eu vou fazer até um vídeo para falar sobre a curva do sistema límbico, que fala exatamente desse processo de tolerância do não, que é construído desde a infância até a fase adulta. Princípio da autoridade. Há 15, 20, 30 anos atrás, os pais, os professores, eles detinham autoridade sobre os filhos e sobre os alunos. Hoje o professor muitas vezes é o primeiro adulto que vai pedir para o aluno desligar o celular. Hoje o professor ele não tem a mínima autoridade em sala de aula. Antes, quando o aluno recebia uma notificação ou uma advertência na escola, e essa advertência, essa observação ia para casa, a coisa não ia ser boa para o lado dele quando chegasse em casa. Hoje acontece o contrário. Hoje, se um aluno levar uma queixa para casa, corre o risco do professor ser demitido, porque o pai vai em busca desse professor para caçá-lo. Estamos vivendo essa inversão. Isso tudo interfere no processo a qual tema estamos tratando aqui. Outra coisa que a gente deve analisar é a noção de responsabilidade. A noção de responsabilidade, ela deve ser construída desde a infância, a partir dos brinquedos que aquela criança manuseia, a partir das atividades que ela participa. Esse processo de construção, esse processo de identificação e de socialização com as responsabilidades vai contribuir muito com a formação do indivíduo. A maioria dos jovens, dos adolescentes dessa geração, enxergam o tempo como algo que existe e que ele não precisa construir nada para que ele saia daqui para lá. É como se ele fosse piscar o olho, ele vai ter 25, 30 anos, ele vai estar formado, ele vai ter um bom emprego e a vida dele vai ser plena como ele sempre sonhou. Precisamos retomar esse processo em que nós, enquanto tutores, ensinarmos os nossos filhos a construir a sua própria vida. Não apenas dizer sim para os nossos filhos. Precisamos, enquanto tutores, dizer os nãos, porque são os nãos quem forja o nosso caráter. É muito comum os adolescentes se sentirem na escola desassistidos. Não pela escola, mas pelos pais. E aí eles trazem essa carga de casa para a escola. Essa fragilidade emocional, muitas vezes, é construída em casa. E aí, se esse adolescente que não tem uma boa estrutura emocional, forjada em casa, vai para a escola e sofre bullying, ele não vai ter a mínima força para resistir a isso. A gente precisa realmente, enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tutor,
trazer mais essa responsabilidade para nós. Eu sei que essa fala que eu estou fazendo aqui é uma fala que vai de encontro à sociedade de mercado. Porque a sociedade de mercado vai falar da emancipação da mulher e eu não estou afim de entrar nesse seara. A gente vai fazer outro vídeo para falar sobre isso. Porque a mulher saiu de casa e a mulher agora não tem mais tempo. E as crianças são criadas pelas babás e pela escola. E as escolas de tempo integral estão crescendo. Vamos falar sobre isso outro dia. Então, precisamos retomar a nossa função de pai, a nossa função de mãe, a nossa função de tutor. Precisamos observar os sintomas da depressão nos nossos filhos. Baixo rendimento escolar, mau humor, irritabilidade, tristeza, desinteresse pelas atividades do cotidiano, tudo isso devem ser observados. Mas aí a gente vai parar e vai pensar assim, mas o adolescente é comum apresentar essas características, esses comportamentos. Enquanto pais, precisamos analisar os nossos filhos além das palavras. Afinal de contas, nenhum sucesso financeiro sobrepõe a saúde de uma família. Deus te abençoe e um forte abraço.